Olá, eu sou a doutora Cláudia Lolita e hoje nós vamos abordar o seguinte assunto: planejamento sucessório. Cônjuge casado por separação de bens é herdeiro? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para continuarmos ajudando outras pessoas a entender os assuntos de direito sucessório. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Gente, a principal confusão que se observa acerca desse tema é a falta de conhecimento dos institutos de meação e de herança. O legislador do Código Civil de 2002 tinha a intenção de deixar bem delineada a distinção entre esses termos. No entanto, o que vemos na prática é um mito que persegue a sociedade em geral. Isso porque muitas pessoas leigas no direito acreditam que quando o casamento é regido pela separação convencional de bens, o cônjuge não terá direito a nenhum quinhão dos bens deixado pelo decújo. O que é decújo? É quando, o seu cônjuge falece. E tal afirmação é completamente equivocada, gente. Uma vez que o cônjuge sobrevivente, neste caso, é herdeiro, ele tem direito à herança, porém ele não é meeiro, não tem direito à meação. Ou seja, por uma explicação estatutária, uma imposição estatutária no casamento, você o quê? Você não vai dividir os bens do seu cônjuge, mas você vai participar da divisão daqueles bens do seu cônjuge junto com os demais herdeiros, ok? Expliquemos. Sob o ponto de vista técnico, a meação está no direito de família, enquanto a herança pertence ao direito das sucessões. Ademais, o cônjuge não pode ser, de acordo com a norma vigente, herdeiro e meeiro ao mesmo tempo, no que tange ao mesmo bem. De acordo com o regime de bens adotado, o cônjuge sobrevivente será meeiro ou será herdeiro, nunca os dois no que se refere a um determinado bem. O brilhante professor Flávio Tartucci elaborou uma tabela com o objetivo de facilitar o entendimento do assunto. Eu vou deixar essa tabela aqui embaixo, tá? Para você poder olhar, poder estudar e poder entender melhor sobre o que eu estou falando para você. Nesse sentido, é imprescindível ressaltar os decisórios do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial 1.472.945 do Rio de Janeiro e o recurso especial 1.382.170 de São Paulo. Por quê, gente? Porque eles adotaram a posição no sentido do artigo 1829, inciso 1 do Código Civil, que é de uma ordem pública, não podendo ser afastada pela vontade das partes. Ou seja, é algo que eu não posso determinar, porque é uma lei de ordem pública, e leis de ordem pública, a pessoa, o cidadão, não tem poder sobre ela, de modificação ou de legislar ou de fazer acordos sobre essa lei, ok? Sendo assim, uma vez que a legislação não previu a separação convencional de bens com uma exceção capaz de fazer concorrência, ou seja, pessoal, o direito à herança do cônjuge sobrevivente, as partes têm a faculdade de escolher casar-se por esse regime sem que o outro passe a ser necessariamente o seu herdeiro. Em outras palavras, a partir do momento que o indivíduo opta por se casar no regime de separação convencional de bens, automaticamente e obrigatoriamente, o seu cônjuge passa a ser o seu herdeiro caso este venha a falecer. O equívoco que se instaurou no público em geral advém justamente da distinção em que ocorre com os bens quando o casal casado pela separação de regime, pela separação convencional de bens, se separa e quando um desses vem a falecer. Então, olha só, vamos fazer um parênteses aqui. O que eu estou querendo dizer para você é que quando esse regime de separação de bens, ele funciona de separação de fato, porque não tem herdeiro, porque você só tem herdeiro depois que você morre, separando os bens quando você está vivo e só faz uma separação, um divórcio, algo assim. Agora, quando a gente falece, mesmo no regime de separação total de bens, o meu cônjuge, ele trabalha, ele participa dessa divisão de bens como herdeiro e não como meeiro, ok?
Isso porque, no caso de término de sociedade conjugal, nenhuma das partes tem o direito ao patrimônio do outro, pois os bens são particulares, ou seja, não se comunicam. Em suma, gente, a atual codificação civil permite que os sujeitos casados pelo regime de separação convencional de bens escolham o sistema que regerá os seus bens enquanto a separação. Porém, não autoriza que essas mesmas pessoas definam o rumo da totalidade de seus bens quando da sua morte, pois o seu cônjuge sobrevivente será, por imposição legal inafastável, seu herdeiro necessário. Nesse ponto, interessante colacionar trechos do voto do vencedor, né? Que eu vou te falar sobre esse 1.382.170 de São Paulo, porque é muito interessante a gente, quando vai ler essas decisões, eu vou ler aqui para você agora, você vai me permitir que eu leia, porque é muita coisa, eu não consigo decorar isso tudo, que para você ver como é interessante a discussão dos fatos. É lógico que cada caso tem a sua particularidade, né? Tem a sua prova, mas olha que legal essa decisão. Quem determina a ordem de vocação hereditária é o legislador. Ele pode construir um sistema para separação em vida diverso da separação por morte. E ele o fez. Ele estabeleceu um sistema para a partilha dos bens por causa-mortes e outro sistema para a separação em vida decorrente do divórcio. O legislador distinguiu. Então, a interpretação aqui é sistemática, sim, mas dentro dos respectivos sistemas. Não posso pegar um princípio daqui e outro princípio dali, fazer uma miscelânea e criar uma norma diferente daquela que está no Código. Como decidido no voto divergente, proferido no RESP 1.111.095 do Rio de Janeiro, embora a hipótese lá tratada não seja exatamente igual à do caso presente. Importa destacar que se a lei fez algumas ressalvas quanto ao direito de herdar em razão do regime de casamento, ser o de comunhão universal ou parcial, ou de separação obrigatória, não fez nenhuma quando o regime escolhido for o da separação de bens não obrigatório, de forma que, nesta hipótese, o cônjuge casado sob tal regime, bem como sob comunhão parcial, na qual não haja bens em comum, é exatamente aquele que a lei buscou proteger, pois, em tese, ele ficaria sem quaisquer bens, sem amparo, já que, segundo a regra anterior, além de não herdar, em razão da presença de descendentes, ainda não haveria bens a partilhar. Gente, a doutrina, ela caminha nessa mesma orientação, consoante com a leitura do enunciado 270 da CJF, né? Que eu vou ler para você também, você me permite novamente, mas é direito, e direito para a gente aprender, a gente tem que ler, eu vou ler para vocês. O artigo 1829, inciso 1, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor da herança quando casados no regime de separação convencional de bens ou se casados nos regimes de comunhão parcial ou participação final nos aquestros. O falecido possuísse bens particulares, hipótese em que a concorrência se restringe a tais bens, devendo os bens comuns de meação ser partilhados exclusivamente entre os descendentes. Gente, com a função meramente didática, eu vou deixar aqui abaixo o quadro em que busca auxiliar você ao entendimento desse tema, tá? É um quadro que não fui eu que fiz, né? Eu busquei na internet, coloquei aqui para você, mas que é muito bom para representar isso tudo que eu tô falando para você. Tá aqui embaixo. Gente, não há como estudar esse tópico sem citar a falha legislativa encarada no artigo 1829, primeiro do Código Civil. O referido dispositivo menciona o artigo 1640 do mesmo diploma, porém, em realidade, deveria citar o artigo 1641, que dispõe acerca da separação obrigatória de bens. Esse equívoco abriu uma brecha no passado para a ampla discussão jurídica que debatia se o legislador havia feito uma exceção, afastando o cônjuge sobrevivente da concorrência na herança, apenas nos casos de separação obrigatória de bens, que é o artigo 1641, ou também nas hipóteses da adoção do regime de separação convencional de bens. Atualmente,
A posição que prevalece é que o mencionado dispositivo carrega um erro e deve ser sanado pelo legislador, pois que a intenção desta, era afastar da condição de herdeiro somente o cônjuge sobrevivente da sociedade conjugal regida pela separação legal de bens, mantendo-se assim o cônjuge sobrevivente na sociedade conjugal regida pela separação convencional de bens como herdeiro necessário. Bom, gente, esse vídeo pode ser assistido mais vezes para você poder entender o contexto, o conteúdo de tudo que eu quis passar para você. Fica ligado nos nossos vídeos e até a próxima. E não se esqueça de deixar o joinha se você gostou desse vídeo. Um grande abraço.